Que tal a gente observar o universo de maneiras diferentes? Nesse vídeo você vai ver que na astronomia nós observamos o universo através de ondas que você nunca viu. Se você pudesse enxergar todo o espectro de luz, como seria olhar para o universo? É o que você vai saber no vídeo de hoje. Eu sou o Rubinho, astrofísico. Se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje eu quero comentar sobre maneiras diferentes de se ver o universo e eu não tô falando de um papo meio coach, não. Hoje vamos falar sobre o espectro eletromagnético e as maneiras diferentes de se observar escolhendo faixas dele. Se você acompanha nossos vídeos, você já teve uma ideia que na astronomia nós temos vários tipos de radiações que chegam até o nosso planeta. A questão é que conforme observamos em uma determinada faixa dessas radiações, nós estamos obtendo um tipo de informação. Imagina que a gente pegue todos os tipos de radiação que existem no universo e coloque eles em ordem de tamanho da onda ou então da frequência que eles atingem. Se eu colocar um do lado do outro, a gente tem o que a gente chama de espectro eletromagnético. E eu vou explicar um pouco sobre como é a diferença em se olhar o universo em diferentes faixas desse espectro. Vou fazer um mini jabá aqui de novo desse livro, eu já falei dele num outro vídeo nosso, mas eu vou falar outra vez que eu usei bastante ele. Como eu falei antes, as pessoas andam perguntando muito sobre que livros a gente usa, e quando a gente faz os vídeos, a gente faz uma pesquisa. Eu pego alguns livros que eu tenho aqui, e eu estou recomendando os que eu estou usando para os vídeos. Nesse vídeo eu usei bastante esse livro aqui, que é da Adriana Valho, Nossa Estrela, o Sol. Eu recomendo esse livro, é um livro bem legal, assim, é só sobre o Sol. Se você quiser entender bem sobre esse astro-rei, achou seu livro certo. Se você pegar qualquer objeto e aquecer ele a uma temperatura suficiente, ele vai começar a emitir em todas as faixas espectrais. Mesma coisa que você pegar uma barra de ferro e começar a aquecer ela, você vai até ver que ela começa a emitir luz, você consegue ver que ela muda de cor. Se você aquecer essa barra, ela vai começar a brilhar e emitir em toda a faixa do espectro. Porém, a gente só vai conseguir ver uma parte desse espectro. Imagina que o espectro eletromagnético alinhado é como se fossem estações de rádio. E quando a gente observa essas estações, é como se a gente ajustasse e procurasse a nossa estação preferida. A gente não consegue observar em todas as faixas ao mesmo tempo, então a gente precisa de instrumentos para poder observar em cada faixinha. Cada faixa que a gente observa, a gente obtém informações diferentes. Imagina que é como se você quisesse entender o que está acontecendo lá com um pessoal que está meio distante de você. Tem duas pessoas conversando e você quer saber o que eles estão falando. Porém, você está distante, você não consegue captar o som, você apenas vê os dois conversando. Eles podem estar ainda mostrando um papel um para o outro e você não está vendo o que está escrito no papel. Você sabe que você está perdendo informações nessa história. Você está pegando apenas um tipo de informação. Você está vendo que eles estão conversando. Você analisa os gestos deles, sabe se eles estão bravos ou se estão rindo. É o que dá para você fazer. Você pode supor várias coisas sobre essa conversa, mas você sabe que você não tem todas as informações. O ideal seria se você pudesse ouvir a conversa, se você pudesse ver o que tem naquele papel que eles estavam mostrando um para o outro. Na astronomia é exatamente a mesma coisa. Quando a gente observa um astro, a gente sabe que dependendo da faixa que a gente está obtendo informações, a gente está perdendo as outras. Logo, a gente está perdendo informações. Então, na astronomia, o que a gente faz, a gente tenta obter com sensores, buscar outras faixas do espectro e entender outras coisas. Ainda é importante lembrar que a nossa camada atmosférica ainda pode bloquear parte dessas emissões. Então, por isso a gente precisa, às vezes, de satélites ou às vezes até balões e aviões que são usados para obter algumas faixas do infravermelho. Tá, mas o que cada faixa nos ajuda a observar? Eu vou dar exemplos para vocês verem as diferenças de informações que a gente obtém em cada faixa do espectro eletromagnético. É óbvio que eu não vou mostrar todas, mas vamos para os exemplos. Se a gente pegar o nosso Sol, por exemplo, a gente vê que ele emite a maior parte da sua radiação no visível, seu pico está no visível. E é por isso que nossos olhos são especializados em captar o visível. Eu tenho certeza que se o Sol emitisse mais em alguma outra região do espectro, a gente poderia se tornar seres bem diferentes. A gente ia acabar se adaptando a observar outra região do espectro, já que é mais fácil, já que o Sol emitiria mais em outra região. Seria demais se eu pudesse ver as ondas do Wi-Fi. Lembrando que estamos falando do Sol, então se quisermos observar o Sol, como eu sempre digo, use filtro solar no telescópio. Vejam essa imagem, por exemplo. Essa imagem é uma imagem do Sol no visível. Repara a quantidade de informações que tem. A gente consegue ver bem as manchas solares, não é bem legal? Aliás, a gente tem um vídeo sobre manchas solares
solares eu vou deixar aqui, caso vocês queiram ver depois desse vídeo. Só depois, ou abre com Ctrl. Essa foto que vocês estão vendo foi tirada pelo telescópio Big Bear e ele fica numa região dos Estados Unidos envolto de lagos. E isso é para evitar turbulência atmosférica. A título de curiosidade, explicando por que ele fica nessa região, é porque, ao contrário dos outros telescópios que você faz no alto da montanha, a gente sofre muita turbulência. Afinal, a gente tem o ar quente subindo e o ar frio descendo o tempo todo, já que a gente está numa região de deserto. Mas quando você coloca um telescópio no meio do lago, a gente não tem muito, já que o lago deixa o ambiente mais fresco, então você não tem muita turbulência atmosférica, acaba que a gente tem turbulência laminar. Isso ajuda a obter imagens solares. Esse é um telescópio especializado nisso, já que a gente precisa observar durante o dia e, portanto, é muito quente. E como ficaria, por exemplo, se a gente observasse a galáxia no visível? Esta imagem que vocês estão vendo agora é a imagem da galáxia no espectro visível, ou seja, a faixa do espectro visível, que é a faixa que nossos olhos enxergam. Repara a quantidade de poeira no centro da galáxia, a gente consegue ver que a poeira está até tampando a nossa visão do que tem depois dela. Isso acontece porque a poeira absorve a luz visível e espalha, então a gente está vendo bem a poeira. E outra coisa importante é que a gente está na galáxia, então essa é a nossa visão de dentro do disco galáctico. Vamos para outro exemplo, vamos falar do raio-x. O raio-x, aquele negócio que é aquela emissão maluca que você acaba fazendo quando você executa um movimento corpóreo errado. E aí você tem que ir no médico e ele tira umas chapas para você. A gente não vê o raio-x, você não vê o raio sendo atingido você quando você tira uma chapa, não é? Então, qual a informação ele pode nos dar? Bom, em primeiro lugar, que a nossa atmosfera bloqueia o raio-x que vem do universo. Logo, a gente precisa obter imagem raio-x por satélites. Então, a gente tem imagens como essa aí que vocês estão vendo do Sol. Para tudo e admira essa imagem. Que imagem bonita. Primeira coisa que você precisa saber, as áreas mais claras são áreas com maior emissão de raio-x. As áreas mais escuras são as áreas de menor emissão de raio-x. Então o que você nota é que nós não temos uma emissão homogênea no Sol. Tem áreas que emitem mais do que as outras áreas. As áreas mais claras são áreas de maior densidade de plasma. Se tem mais densidade de plasma, a gente tem maior emissão de raio-x. As áreas mais escuras, o contrário. Menor densidade de plasma, menor raio-x. Raio-x's. Qual é o plural de raio-x? X's. Raios X? E se a gente olhar nossa galáxia? Se a gente olhar nessa galáxia, a gente tem uma imagem como esta. Olha que maravilha! Perceba que a gente pode associar as áreas mais claras com áreas mais quentes e, portanto, tem mais emissão de raio-x. As nuvens de poeira acabam absorvendo raio-x, portanto, fica mais escuro. Repara que a gente pode delinear bem as nuvens usando raio-x. De novo, nós estamos olhando de dentro da galáxia, é como se a gente olhasse todo o plano, beleza? Vamos falar do ultravioleta, que é aquele negócio que a gente se protege do sol quando a gente usa protetor solar. Antes que alguém pergunte, existem algumas lâmpadas que emitem no ultravioleta, mas também emitem um pouco no visível, que a gente acaba vendo. Ela é o caso daquela luz escura. Legal que se alguém estiver vendo esse vídeo no ultravioleta, vai ver emissão. Pode parecer que não, mas parte do ultravioleta é bloqueado pela nossa atmosfera também, então a gente usa muitos satélites. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem do satélite Sorro. O satélite Sorro observa no ultravioleta porque no ultravioleta a gente consegue distinguir elementos químicos nas estrelas. Isso acontece porque a gente sabe que alguns elementos químicos estão associados a algumas emissões. Então se a gente está procurando algum elemento químico que emite em ultravioleta ou raio-x, a gente pode usar eles para observar e ver se a gente tem esse elemento lá. Como é o caso dessa imagem que vocês estão vendo da galáxia de Andrômeda, a gente está vendo essa imagem no ultravioleta. Cores diferentes são elementos químicos diferentes. O ultravioleta também é usado para diferenciar entre estrelas quentes e anãs brancas. Vamos falar do infravermelho, que é a segunda maior emissão do Sol, depois do visível. O infravermelho é aquela faixa que eu já falei antes, que é a visão do predador, sabe? O predador, aquele alien, ele enxerga no infravermelho, é mostrado nos filmes a visão dele. O infravermelho está relacionado ao calor, então a gente sabe que maior calor, maior a emissão do infravermelho. Observem esta imagem do Sol no infravermelho, olha que da hora. Você consegue ver que as áreas mais escuras são as áreas dos arcos magnéticos do Sol. Percebam que as áreas de arco magnético, elas têm maior densidade de plasma,
Mas como o plasma está andando, é a área mais fria do Sol, então ela está mais escura. Agora compara e veja que interessante que o infravermelho é quase o oposto do raio-x. As áreas mais brilhantes que emitem mais no infravermelho são as áreas que emitem menos no raio-x. Agora olha a nossa galáxia sendo observada no infravermelho. O que você vai ver é aquele extremo oposto que eu falei do raio-x. A poeira está mais brilhante. Olha o centro da galáxia como está bem brilhante. Isso acontece porque a poeira absorve e emite todo o infravermelho. Imagina assim, se alguém enxerga no infravermelho e ele vê uma fogueira, ele vai ver uma fogueira super brilhante. Se a pessoa enxerga só no raio-x, ela vai ver tudo escuro, a fogueira não vai ser nada. Legal, né? Deu para entender a diferença? Vamos falar da emissão no rádio, que é uma emissão muito interessante. Eu sei, você vai falar, mas o rádio é aquele que a gente escuta? É, mas a emissão dele, que é o que a gente não enxerga, é uma emissão importante. É a mesma emissão que a gente usa para ouvir notícias e ficar deprimido. A gente consegue receber radiação de rádio e detectar ela aqui no nosso planeta, mas a gente tem que usar um telescópio especial, um radiotelescópio. São antenas, como é o caso da antena de Itapetinga, super famosa e bem interessante, assim, quem puder visitar é muito legal lá. Como seria o Sol visto em rádio? Tá aí, imagem para vocês. Repara uma coisa muito interessante, as manchas solares estão brilhantes, ou seja, mais brilho, maior emissão de rádio. As manchas solares estão emitindo muito no rádio. Quando a gente observa a rádio, a gente sempre associa que está tendo uma atividade intensa. Então, mancha solar está tendo uma atividade intensa lá no Sol e, portanto, bastante emissão no rádio. Então, pensando nisso, se você observar uma imagem da nossa galáxia, onde você acha que vai ter mais emissão do rádio? Olha só, nessa imagem que vocês estão vendo, a emissão maior de rádio é no centro da galáxia. O centro da galáxia está tendo uma alta atividade, está bem brilhante. E aí, gostou de conhecer as emissões em várias faixas do espectro? Aliás, há um tempo atrás, um grupo de pesquisadores astrofísicos, inclusive o nosso amigo Ranieri, que já esteve aqui numa live, obteve a imagem da nossa galáxia em raios gama, que é uma outra faixa do espectro. Eu não queria falar de raios gama porque eu acho que por conta dessa imagem deles, a gente ia fazer um vídeo com eles e falar especialmente sobre isso, então eu estou guardando essa informação. E se vocês quiserem brincar mais com isso, observar o Sol em diferentes faixas, você pode acessar esse link que eu estou passando aqui para vocês, eu vou deixar também no comentário fixado lá embaixo. Com esse link você pode observar o Sol no mesmo dia em várias faixas, então você pode comparar, você pode observar em rádio, pode observar em raios gama e ficar brincando, entendendo a diferença entre as faixas. Confere lá. Eu acho que esse vídeo com toda a informação que eu dei, valeu um like, né? Lembrando que o AstroTubers é constituído por astrônomos profissionais e para a gente continuar nosso projeto a gente precisa da ajuda de vocês. Para isso vocês dão um like, comenta, ativa o sininho para nos ajudar. Lembrando que só 30% das pessoas que assistem a gente são inscritos no canal. Galera, por que você está assistindo, não se inscreve no canal? Ajuda nós. Não esquece de compartilhar lá no grupo do WhatsApp da família esse vídeo. Faz aquele comentário para engajar, a gente ajudar a movimentar esse algoritmo do YouTube, para a gente poder crescer o canal. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu tô na esperança que a gente chegue a 70 mil inscritos, se é que a gente não chegou. Se a gente chegou, yes. Se você ainda quer ajudar mais a gente, você ainda pode comprar um dos nossos itens na lojinha da Vestiverso. A gente tem quadros astronômicos incríveis e uma Eco Bag. Eco Bag. Incrível. A gente tem que vender essas Eco Bags. Investimento que foi mal. Isso vai ajudar a gente até produzir mais itens para a lojinha, talvez canecas. Eu queria uma camiseta dos AstroTubers. Muito. Você também pode se tornar um membro do nosso canal. Se tornar um membro, você ajuda a gente. Os membros podem participar de um grupo de WhatsApp exclusivo e ainda recebem uns vídeos antes que ele saia. E se você quiser saber mais sobre astronomia, ciência geral e livros legais, se inscreva no nosso canal.